João capítulo 7, versículo 38, o Evangelho de João capítulo 7, versículo 38, está escrito: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, queridos, o Espírito Santo começou a queimar no meu coração sobre o fluir dessas águas. Só para te contextualizar, acerca desse capítulo em especial, Jesus está em Jerusalém. A ocasião aqui é a festa dos tabernáculos, e no último dia da festa, e o texto deixa claro que era o dia mais importante, Jesus levanta a sua voz e diz: aquele que crê em mim viverá a alegria de ver fluir do seu interior rios de águas vivas. Essa palavra, ela está ligada à festa, porque existia uma cerimônia de purificação que era feita, né, principalmente nas épocas de festas, e para que as pessoas pudessem ter acesso ao templo, e havia um tanque para que houvesse essa purificação, e havia uma regra fundamental, que as águas desse tanque, elas teriam que ser renovadas o tempo inteiro. As águas não poderiam ficar paradas, então tinha entrada e saída de água o tempo todo, né? E exatamente um lugar onde existia isso, entrada e saída de água constante, esse lugar, ou essas águas, eram chamadas de águas vivas, de água viva. Então, quando o texto diz, rios de águas vivas fluirão do seu interior, o texto não está falando daquela água viva que a gente vê na praia, né? E nem está falando de simplesmente água corrente, porque senão seria uma redundância, porque o rio é uma água corrente, seria rio de água de rio, né? Seria rio de água corrente. Não é simplesmente isso. O texto fala de águas purificadoras. O texto está falando de águas transformadoras, de águas que nos dão acesso ao templo, de águas que fazem parte de uma cerimônia para que a gente esteja apto a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Até aí, tudo bem? Amém? Então, só para te contextualizar. E aí Deus estava falando ao meu coração sobre o fluir dessas águas purificadoras, o fluir dessas águas transformadoras, o fluir dessas águas que nos dão a autoridade para entrarmos além do véu, para chegarmos diante do Senhor. E entenda que essa purificação do templo, ela vem sendo desenvolvida desde a criação do tabernáculo, quando tinha ali um lugar para purificação, não se acessava de maneira nenhuma, o sumo sacerdote não acessava de maneira nenhuma o Santo dos Santos sem passar por um lugar de purificação. Então, nós temos o esboço, o rascunho disso ali no tabernáculo, e depois no templo é amplificado. E aí Deus estava falando comigo sobre essas águas que nos levam para a glória, que nos levam para o Santo dos Santos, que nos levam para a presença, que nos transformam, nos capacitam, nos deixam, né, da maneira que Deus quer para entrarmos. E falando também ao meu coração sobre rio e tal. Bem, diante dessa ministração que eu estava recebendo, o Espírito Santo me fez estudar um pouquinho sobre o Rio Jordão, porque o Rio Jordão, ele é o rio que alimenta Israel. Nós estamos falando da maior fonte de vida de Israel, é o Rio Jordão. Israel, ela não é alimentada por um oceano. Israel, ela é alimentada, ela é sustentada, né, pelo Rio Jordão. É a fonte principal da agricultura. Né? Quem mexe com terra em Israel sabe da importância do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele corta todo o país. Né? O rio corta todo o país, e as margens do Rio Jordão são muito frutíferas, com muita vida. Né? Toda vez que a gente vai a Israel, né, a gente vai até um ponto do Rio Jordão, onde tem toda uma estrutura preparada para que a gente realize batismo ou renovação de batismo. Né? E é um lugar maravilhoso, é um lugar lindo, né, com muitas árvores, né, com muito verde. As águas são verdes, mas não são verdes de musgo, não são verdes porque são sujas. Não, pelo contrário, só você estando lá para ver, né? Porque elas são cristalinas, tem muito peixe no Rio Jordão.
é de fato um lugar maravilhoso. Na verdade, da última vez que a gente foi, eu levei a caravana para visitar 2 pontos do Rio Jordão, esse que tem essa estrutura toda e que é o mais conhecido, esse pedaço lá em Israel, e levei num outro pedaço que está dentro do deserto, já chegando no Mar Morto. Esse outro lugar é o lugar mais próximo em que, de fato, Jesus talvez tenha se batizado, né? De acordo com os estudos, de acordo com o que a Bíblia fala, né? Esse segundo lugar, seria o lugar do batismo de Jesus. Aí esse já não tem uma estrutura como o primeiro tem, né? Mas também é um lugar que tem vida nas 2 margens, inclusive nesse lugar é a divisa mesmo entre Israel e a Jordânia. Então, quando você pensa em rio, na Bíblia, né? Sem dúvida nenhuma, o rio é o Jordão. O rio famoso, o rio que alimenta a Israel é o Rio Jordão. E ele carrega sobre ele, né, um mover profético, né? O Rio Jordão foi palco de obras extraordinárias do poder de Deus. Então, eu quero que você acompanhe comigo o meu raciocínio. Vou tentar ser o mais breve possível, mas tentando imaginar o fluir dessas águas prometidas por Deus, ou prometido por Deus, o fluir prometido em João capítulo 7, 38, dessas águas vivas, né, o fluir dessas águas vivas, e eu queria que você imaginasse isso como a história do Rio Jordão e o que ele representa para Israel. Bem, a primeira coisa que você precisa guardar no teu coração é a nascente do rio, aonde ele nasce, ok? O Rio Jordão, ele nasce na encosta do Monte Hebron, Monte Hermon, a nascente dele acontece porque o topo do Monte Hermon, quase que o ano inteiro, é congelado, é cheio de neve. Inclusive, em Israel, muitos chamam o Monte Hermon de grisalho, de Monte Grisalho, porque é como se a cabeça fosse branquinha, né? Você olha, é um dos cartões de visita, né? Um dos cartões turísticos, postais de Israel mais famosos, é o pico do Monte Hermon. Então, tem neve lá em cima e o de gelo dessa neve faz com que a água comece a escorrer entre as fendas do monte e elas vão finalizar lá nessa encosta, lá embaixo, e você tem em Israel isso muito claro, né? O início do Rio Jordão. Você tem ali, você tem acesso com facilidade à nascente do Rio Jordão. E aí a gente tem, além disso, um texto muito conhecido da Palavra de Deus que fala sobre o Monte Hermon e que traz para a gente a revelação desse início, de aonde tudo começa. Livro dos Salmos, capítulo 133, versículo 1, de 1 a 3, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Salmos 133, 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É também como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede ou ordena a bênção e a vida para sempre. Bem, Davi, quando escreve o Salmo 133, ele fala da comunhão e ele compara a comunhão primeiro com a unção sacerdotal. Ele diz, é como óleo precioso derramado sobre a barba, sobre as vestes de Arão, que era o sumo sacerdote de Israel. Ele diz que viver em comunhão é como receber a unção que nos dá acesso ao Santo dos Santos. Viver em comunhão é como receber a unção que nos dá acesso à glória de Deus. E como a Bíblia explica, a própria Bíblia, há uma outra passagem muito conhecida que diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então olha para o teu irmão e diga assim, há um mistério na comunhão. Olha para o teu irmão e diga assim, quando eu estou unido a você, Deus libera sobre nós uma unção que nos dá acesso ao sobrenatural. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. É por isso que a gente não pode desistir de investir na comunhão.
O diabo, uma das grandes estratégias do diabo é dividir o seu povo, ou dividir o povo de Deus, porque ele não é dono de ninguém. Uma das estratégias do diabo é dividir a igreja, é colocar um contra o outro. Às vezes um esquecimento, alguém que passa pelo irmão e não cumprimenta, já é o suficiente para haver um racha, para haver uma confusão, e o diabo ele potencializa. O diabo é muito pior do que aqueles garotinhos, sabe, quando a gente era garoto, né, e que de repente tinha uma confusão no futebol, e ficavam botando pilha, eu não deixava, hein, xingou a tua mãe, hein. O diabo é muito pior do que isso. O diabo coloca na nossa mente coisas que não existem, que não foram ditas, que não foram faladas, que não foram sentidas. Mas por quê? Pelo simples fato de colocar um contra o outro? Não, porque ele sabe que colocando um contra o outro, ele corta o fluir dessa unção. Então Davi diz, olha, vivamos em união, porque para ter unção, para ter autoridade, para entrar, acessar o sobrenatural, precisa de comunhão. Agora, além da comunhão, além da unção sacerdotal, Davi também compara a comunhão com o orvalho que desce sobre o irmão. Porque o orvalho, ele potencializa o degelo, né? Essa neve toda que está sobre o Monte Hermon, ela começa a dissolver, a derreter, quando esse orvalho cai, e esse orvalho cai diariamente. O orvalho que cai diariamente faz com que o Rio Jordão seja alimentado diariamente. Se não tivesse o orvalho diariamente, o irmão dependeria do sol para derreter e dar então volume às águas do Jordão. Mas mesmo quando não tem sol, mesmo quando está tudo nublado, mesmo quando o tempo está frio, ainda assim, o Rio Jordão é abastecido pelas águas que vêm do Monte Hermon. Por quê? Porque todo dia tem orvalho caindo sobre lá. Deus então diz, a comunhão é o início da liberação da bênção e da vida que Deus tem para você. Quantos querem receber bênção e vida nessa noite? O segredo está na comunhão. O texto diz que é o orvalho que desce sobre o Hermon e atinge os montes de Sião. Pastor, qual é o entendimento que temos disso? É uma vida que é espalhada sobre toda Israel. Porque quando a Bíblia fala de Sião, a Bíblia não está falando simplesmente daquele pedacinho dentro de Jerusalém, a Bíblia não está falando simplesmente de Jerusalém, a Bíblia está falando de toda a nação, a Bíblia está falando de todo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão, quando eu estou ligado a você, minha casa, a sua casa, minha família, a sua família, nossos amigos, todos são abençoados. Oh meu Deus, oh meu Deus. Se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, me perdoa. Estou falando de todo o meu coração. Se alguma atitude minha te entristeceu, me perdoa, porque eu entendo a importância de estar ligado a você. A minha bênção passa por você. É um olhar, é um cumprimento, é uma oração, é um abraço, é uma intercessão, é uma palavra liberada. Eu não sei como, mas eu preciso de você. Eu não sei em que momento, mas eu sei que eu preciso de você. Se eu não tenho comunhão com você, eu não tenho acesso ao Santo dos Santos. Se eu não tenho comunhão com você, não flui para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, a bênção e a vida. E eu não sei você, mas eu quero a bênção, eu quero a vida. Então naquilo que depender de mim, nós não sairemos daqui nessa noite brigados, divididos, mas tudo aquilo que se levantou como uma barreira entre eu e você vai cair por terra, em nome de Jesus. Você pode falar aí para 2, 3, 4 pessoas diferentes, diga, eu tenho comunhão com você, eu continuarei tendo comunhão com você, custe o que custar, nós caminharemos juntos. Aleluia. Deus nos criou como seres sociais. Deus não criou ninguém para viver sozinho. E se você não tem uma família, seja bem-vindo. Nós queremos ser a tua família.
Pastor, entrei aqui sozinho, sem amizade nenhuma. Você não vai sair daqui sozinho. Nós estamos te abraçando hoje com o amor de Cristo. Desde o início, Deus criou o homem, colocou os animais à sua volta, deu autoridade para o homem dar nome a todos os animais, mas de repente, diz a Bíblia, viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Não estamos falando simplesmente de casamento, estamos falando de sociedade, estamos falando de família, estamos falando de amizade, estamos falando de parceria. Não é bom que ninguém, que o homem, que a mulher viva sozinho, mas Deus quer que você tenha companheiros, pessoas perto de você para te fortalecer, para te ajudar, para te confrontar. Quando Jesus nasceu, os magos vieram lá do Oriente, porque o nascimento não veio para dividir, veio para unir. Quando Jesus morreu, um espetáculo foi dado para a humanidade inteira, porque Jesus não morreu para desunir, Jesus morreu para unir. Até hoje, se você fizer filme Paixão de Cristo, Morte de Cristo, Crucificação de Cristo, vai ter sempre alguém para ver. Sabe por quê? Porque a história de Jesus atrai. Até quem não acredita para ver, até quem quer criticar para ver. E eu vou falar um negócio, a maior burrice para um inimigo da palavra é ir lá para ver. A Bíblia fala que os fariseus deram ordem para soldados irem lá para prender Jesus, e eles vão, e quando eles voltam, eles dizem, olha, nunca vi ninguém falando igual a ele. Os fariseus dizem assim, então agora vocês também acreditam nele. É porque ele fala algo que ninguém nunca falou. Irmãos, a nossa comunhão, a nossa unidade, essa alegria de estarmos juntos na presença do Senhor, isso mexe com o mundo olha e se pergunta, o que está acontecendo ali? Por que eles são unidos assim? Nós fizemos o culto da colheita na semana passada, foi uma benção, mas de repente você está aí meio triste porque você convidou alguém que não veio. Fica tranquilo, a tua maior pregação não é falada, é vivida. Eles vão ver a tua alegria, eles vão ver a tua satisfação de estar na casa do Senhor, eles vão ver quanto um culto como esse é transformador para você, e quando você menos esperar, eles estarão sentados aí do teu lado. Oh meu Deus, oh meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, nós somos do mesmo time. Diga para ele, nós não abrimos mão disso. Se a gente falasse aí de um time aí de fora, a gente ia dizer assim, ganhando e perdendo, somos a mesma torcida, mas aqui é ganhando e ganhando, a gente continua no mesmo time, no mesmo barco. Você pode falar para o seu irmão, diga para ele assim, se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, me perdoa. Mas nós precisamos caminhar juntos. É uma questão de sobrevivência. Então repita comigo, a nascente é a comunhão. Agora, o Rio Jordão, ele desce, ele vai descendo, e ele desemboca num grande lago. Alguém lembra que lago é esse? O Mar da Galileia. Ué, mas o Mar da Galileia é um lago, pastor? É um lago. É tão grande que é chamado de mar. Mas é um grande lago. Então, primeiro estágio do rio, nascente, comunhão. Segundo estágio do rio, lago, Mar da Galileia, lugar aonde Deus manifesta o controle. Você começa na comunhão e você vai descendo e esse rio vai fluindo e chega uma hora em que Deus, por amor a você, manifesta ter o controle. Ele diz assim, aqui eu quero mostrar para você quem eu sou. Se você ainda não chegou no segundo estágio do fluir das águas, você acha que conhece a Deus, mas você ainda não conhece. Você conhece em parte. Você está aqui na festa, você está na comunhão, mas ainda não aconteceu uma experiência pessoal. Você glorifica pelos milagres que você ouve que outros receberam, mas você ainda não viveu o seu milagre.
O segundo estágio é a manifestação de algo pessoal. Pastor, não estou entendendo. Eu poderia falar de vários milagres que ocorreram às margens do Mar da Galileia, mas eu quero falar de 2 que ocorreram dentro do Mar da Galileia. Primeiro deles, a Bíblia diz que Jesus está no barco com os discípulos. E ele pega no sono, ele dorme no barco. E vem uma tempestade enorme sobre o barco, ventania, ondas. Eles ficam desesperados. Não tem nenhum ali com autoridade para levantar a sua voz e dar uma ordem para o mar se acalmar, para o vento cessar. Todos ficam assustados. O que eles fazem, pastor? Eles correm para Jesus, eles acordam Jesus e eles dizem: Jesus, dá um jeito nisso, senão a gente vai morrer. Jesus se levanta e dá uma ordem. E tudo se acalma. E o texto bíblico diz que eles olham para Jesus e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam caminhando com Jesus há dias, meses, e ainda não sabiam quem era Jesus. Tinha comunhão, faziam parte do colégio apostólico, mas ainda não tinham tido uma experiência profunda. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, Ele não trabalha na tua vida só na nascente do rio. Ele trabalha também no segundo estágio, lugar em que Ele enche um grande lago, e Ele diz: pode ser o que for, pode vir o que vier, eu estou no controle. Na tempestade eu estou no controle, no fogo eu estou no controle, no terremoto eu estou no controle, na crise eu estou no controle, no desemprego eu estou no controle, na doença eu estou no controle, na angústia, na depressão eu estou no controle. Está entendendo, querido? Deus está no controle. Eu ainda não conversei com você, mas Deus está mandando te dizer você mesmo: Deus está no controle. Confia, descansa. Não sei qual é o problema. Depois, se você quiser conversar, a gente ora. Mas Deus está no controle. Ele está te fazendo chegar no segundo estágio, lugar em que Ele enche um grande lago, e Ele diz: na tua vida eu tenho o controle. Teus sonhos eu tenho o controle. Teus projetos eu tenho o controle. Fala para o teu irmão, diga assim: Deus está no controle. Escute, ele tem tanto o controle da tua vida, que numa segunda situação, diz a Bíblia que ele pega os discípulos e dá uma ordem: entrem no barco. Mas o senhor não vai? Não, eu vou depois. Entrem. Não, mas o senhor não vem com a gente? Vão vocês. Porque Jesus não precisa estar dentro do barco para controlar a tempestade. A Bíblia diz que eles entram no barco e quando eles chegam no meio do mar, estamos falando de 5,5 quilômetros, porque a largura do Mar da Galileia é de 11 quilômetros. Ele lá do alto do monte vê. Os discípulos entram no entardecer no barco, à tardia, eles descem para ir para o mar. E a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro deles na 4ª vigília da noite. Estamos falando de alta madrugada. Jesus vai ao encontro deles. Pastor, Jesus pegou um barquinho para encontrar eles? Não. Jesus foi nadando? Não. Como Jesus foi? Jesus foi andando por sobre as águas. Eu tenho o controle. Eu tenho controle. Ficou todo mundo apavorado, olharam para ele e acharam que era um fantasma. Jesus diz: não tenho medo, sou eu. Aí Pedro disse: é tu mesmo, me deixa ir ter contigo. Vem. Quer experimentar andar? Vem. Tem coragem para sair do barco? Acredita que o controle está na minha mão? Então vem. Imagine você andando por sobre as tuas doenças, andando por sobre as tuas dificuldades, andando por sobre as tuas acusações, por todas as invejas, andando por cima das calúnias. A Bíblia diz que Pedro anda, dá 1, 2, 3, não sei quantos passos, de repente ele repara no vento, porque quem acredita que tudo está no controle não perde tempo olhando para o vento.
Quem acredita que tudo está no controle, dorme a noite toda. Deus está no controle. Mas Pedro se assusta, olha para o vento, e aí o que acontece? Ele começa a afundar. A Bíblia diz que Jesus pega ele pela mão, traz ele para cima e entra com ele no barco. E quando ele entra com ele no barco, tudo se acalma. Fala de novo para o seu irmão, diga assim: Jesus está entrando no barco da tua vida. Diga, está tudo no controle, tudo no controle. Repita comigo: primeiro estágio, nascente, comunhão. Segundo estágio, lago, controle. O rio continua. Ele não para, o Rio Jordão não para no Mar da Galileia. Ele continua. E ele para onde, pastor? Ele para no Mar Morto. Mas Mar Morto, pastor? Por que morto? Porque não tem vida. Mar Morto, porque é o lugar mais baixo do planeta Terra. Porque o calor é tão intenso que a água evapora com tanta rapidez que ele fica cheio de sais. A quantidade de sal do Mar Morto é 10 vezes maior do que de qualquer outro oceano. Quem já foi a Israel sabe do que eu estou falando. Se você entra com um machucado nas águas do Mar Morto, arde mais do que mertiolate, na época que não era Nutella, né? Nessa época, mertiolate daquele brabo mesmo, que vinha com aquela pazinha, com um monte de furinho, aquele brabo. As crianças não sabem o que é isso, os adolescentes não sabem o que é isso. Eu olhava para o meu pai e dizia assim: pai, eu prefiro mercúrio, eu até decorava os nomes. Meu pai dizia: não, mertiolate é que cura. Tu entra no Mar Morto, arde mais do que mertiolate. É tanto sal que você não afunda. Se você se joga para trás, você boia. Tanto sal que tem ali. Porque é quente, é baixo, a água evapora rápido e fica cheio de sal. E por causa dessa quantidade enorme de sal, nem bactéria sobrevive lá. Tudo morre. Não tem nenhum peixe, não tem nada. Pastor, então, o terceiro estágio é o de morte? Porque a água vem descendo, descendo, descendo e morre lá. Morre num lugar onde não tem vida. E, irmãos, e presta atenção numa coisa. De ano em ano, eles medem a extensão do Mar Morto, que também é um lago, ok? Só para você entender. Mas é tão grande que também é chamado de mar. Ano em ano, eles medem a extensão e esse mar, ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Existia uma previsão e uma projeção que um dia ele secaria totalmente, morreria. As águas do Jordão não conseguiriam mantê-lo vivo. Ele ia morrer. Só que há uma profecia, e eu preciso ler com você para a gente terminar. Ezequiel capítulo 47, verso 8. Precisa abrir não, deixa eu correr aqui para a gente ganhar. Diz assim: ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Nós estamos falando exatamente da região do Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Pastor, o que é saneada? Limpa. Será saudável, doce. Ok? É uma promessa aqui, Ezequiel 47, 8. Quem aqui já foi a Israel levando a mão? Só alguns. Quem ainda quer ir a Israel levando a mão? Olha para o teu irmão e diga assim: vai acontecer, pode ficar tranquilo, vai acontecer. E se eu tiver o privilégio de ir junto com você, eu vou fazer questão de te mostrar, nas margens do Mar Morto, os famosos bolaines. Pastor, o que é isso? São buracos enormes que começaram a abrir nas margens do Mar Morto. Do nada. Abriram. E aí, alguém foi lá curioso para ver. Que buraco é esse? Buracos tão grandes que engoliram casas, que engoliram quiosques, buracos de 30, 40 metros.
cheios de água. Alguém teve a curiosidade de ir lá olhar para ver. Que água é essa? Porque se você está na Barra da Tijuca, e você está na areia, e começa a cavar, uma hora você vai achar água. A água que você vai achar ali na areia vai ser a mesma água da praia? Claro que sim. Sim. Então, o normal seria você chegar nesses bolaines, botar na boca e não aguentar beber, porque seria 10 vezes mais salgado do que qualquer oceano. Só que as pessoas chegaram ali, pegaram a água, e a água é doce. Pergunta para o teu irmão, veio da onde? Ninguém explica. Se você entrar na internet agora e colocar assim, bolaines do Mar Morto, você não só vai ouvir vários testemunhos de uma água que apareceu nas margens do Mar Morto, água potável, como você vai ver que agora eles estão pescando nos bolaines. Lembra que eu falei que nem bactéria sobrevivia dentro do Mar Morto, nos bolaines que estão ali na areia, tem tudo quanto é peixe já, meu irmão. Sabe por quê? Oh, meu Deus, porque o terceiro estágio é o lugar da ressurreição. Primeiro estágio, comunhão, nascente. Segundo estágio, controle de Deus. Terceiro, é a hora que Deus dá vida àquilo que estava morto. Levanta a sua mão, eu quero profetizar. Sonhos mortos, hoje recebem uma palavra de vida. Projetos enterrados, hoje recebem uma palavra de vida. O rio está fluindo, aquele que crê em mim. Rios de águas vivas fluirão do seu interior, gerando comunhão, gerando controle de Deus, gerando ressurreição.